Você já sentiu que a sua mente anda sobrecarregada, dispersa, desconectada de Deus, mas ao mesmo tempo passa horas rolando o feed, vendo vídeos, acompanhando a vida dos outros? Pois é, o problema pode estar nos seus olhos. Se você mora nos Estados Unidos como eu, sabe que aqui a vida é corrida, exigente e ao mesmo tempo extremamente visual. A todo momento nós somos bombardeadas por imagens, por vídeos, reels, stories, telas e mais telas e mais telas. E se a gente não vigia, o que era para ser apenas um entretenimento acaba virando uma contaminação. Então, nesse vídeo eu quero te mostrar o que a Bíblia ensina sobre os olhos, como as redes sociais e o conteúdo que consumimos, ele tem moldado a nossa fé, os nossos desejos. E a verdade é que até o nosso humor. E principalmente, como restaurar a sua visão espiritual antes que ela se perca de vez. Se esse tema já te confrontou só aqui na introdução, então já deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal. Aqui a gente trata de fé, vida real e transformação espiritual, com conteúdo profundo e prático para a sua caminhada com Deus. Primeiro ponto que nós vamos falar aqui: os olhos são a principal porta da entrada para o coração. Yes. A Bíblia nos mostra que os olhos não são apenas parte do corpo físico, eles são uma das principais entradas para a alma e o espírito. Jesus disse assim em Mateus 6, do 22 ao 23: os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Esse versículo não é apenas uma metáfora, é uma advertência espiritual. O que você contempla com frequência, aquilo vai moldando as suas crenças, os seus desejos, a sua maneira de viver. O que entra pelos olhos encontra morada no coração. Nós vivemos em uma geração visualmente sobrecarregada. Nunca se viu tanto em tão pouco tempo. E essa superexposição, ela tem nos deixado espiritualmente cegas. Você já reparou como uma simples olhada no celular pode mudar o seu humor, a sua autoestima, a sua percepção sobre a vida? Você já percebeu? Uma foto, um vídeo, um comentário e pronto, a paz desaparece. É por isso que Provérbios 4:23, ele nos adverte: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Mas como guardar o coração sem proteger os olhos? Se os olhos são a porta, o que entra por essa porta decide o que vai habitar dentro de você. Yes! E muitas mulheres hoje estão feridas não por algo que ouviram, mas por algo que viram. Traições, comparações, influências negativas, tudo começou pela visão. Por isso, se queremos restaurar o coração, precisamos restaurar o que alimenta os nossos olhos. Então vamos agora no ponto 2. A era da distração. Quando as redes sociais roubam a sua visão espiritual. Nós vivemos em uma era onde a distração, ela se tornou um estilo de vida. Acordamos com o celular na mão, dormimos rolando a tela e sem perceber trocamos presença por performance, silêncio por estímulo, oração por entretenimento. Quantas vezes você já disse não tenho tempo para orar, mas passou 40 minutos no Instagram sem perceber? Yes, 40 minutos. Quantas vezes tentou abrir a Bíblia, mas a sua mente estava tão acelerada, tão saturada de informações visuais, que você simplesmente não conseguiu se concentrar? A verdade é que não é falta de tempo, é excesso de distração. Yes. O mundo digital, ele não rouba só o nosso tempo, ele rouba a nossa atenção espiritual. E quando nossa atenção ela se fragmenta, a nossa fé ela se dispersa. Você até tenta se conectar com Deus, mas sua mente ela está ocupada demais com as últimas postagens, os últimos vídeos, os últimos reels. É como se houvesse sempre uma nuvem entre você e o céu. E essa nuvem ela é feita de excesso. Excesso de estímulo, excesso de informação, de comparação. A distração
ela se tornou uma estratégia do inimigo. Não é um pecado escandaloso, mas ele é, olha aí, eficaz. Porque basta te manter ocupada demais para ouvir a voz de Deus. E sabe o que isso causa? Você começa a olhar para tudo com os olhos naturais. Perde a sensibilidade, perde o discernimento, perde o foco. Você vê tudo, mas não enxerga nada. Se sente perto das pessoas na tela, mas distante de Deus. E esse é o ponto. Quem vê demais o mundo começa a enxergar menos o espírito. Você consome tanta imagem externa que se esquece de olhar para dentro. Por isso, talvez a solução não seja ver mais, mas ver menos. Menos distrações, menos comparações, menos estímulos que contaminam e mais presença, mais Bíblia, mais silêncio interior. Talvez seja a hora de fazer uma faxina visual, de parar de seguir o que rouba a sua paz, de se desconectar daquilo que te desconecta de Deus. Porque quando você silencia o ruído, começa a ouvir o que realmente importa. Vamos no ponto 3. As pessoas estão normalizando aquilo que elas veem com frequência. Como assim, Beatriz? O que você quer dizer com isso? Você já percebeu como, com o tempo, coisas que antes nos chocavam passam a parecer normais? No início você viu uma cena imprópria numa série e se sentia incomodada. Hoje já assiste sem reagir. Antes, ouvir certas músicas fazia o seu coração se retrair. Agora elas tocam e você nem percebe. Perfis que antes te causavam desconforto, hoje são parte do seu dia a dia. E quando você se dá conta, aquilo que te afastava de Deus já não parece mais tão errado assim. E por quê? Por que isso acontece? Porque você normaliza aquilo que vê com frequência. O que você consome com os olhos alimenta a sua alma. E o perigo está exatamente aí. O inimigo não precisa te fazer rejeitar Deus de uma vez. Ele só precisa anestesiar sua sensibilidade aos poucos, até que o pecado vire paisagem. Yes. Até que a comparação ela pareça natural, até que a sensualidade deixe de incomodar, até que o excesso dos estímulos pareça inofensivo. Mas quando você menos espera, o coração já está frio e você nem percebeu que tudo isso aconteceu. A verdade é dura, mas ela precisa ser dita. Você nunca sai ilesa daquilo que você vê repetidamente. Se você assiste, consome, curte, compartilha, aquilo está moldando a sua percepção sobre si mesma, sobre o mundo, sobre Deus. Você vê relacionamentos rasos sendo romantizados nas redes e começa a achar que fidelidade é exagero. Você vê mulheres sensualizando o tempo todo e começa a se sentir inadequada com o seu corpo. Você vê pessoas enriquecendo de formas desonestas e começa a questionar se a integridade compensa. Você vê mães que parecem perfeitas e se enche de culpa. Ai, porque aconteceu algo errado? Ai, eu gritei com meu filho ontem. Tudo isso, sem perceber, vai ocupando esse espaço aqui, ó, interior. E o que antes era discernimento vira comparação. O que antes era uma convicção vira dúvida. O que antes era fé vira confusão. Mas deixa eu te lembrar, você não foi chamada para se conformar com este século. Romanos 12:2 é bem claro. Não se conforme com esse mundo, mas vocês têm que se transformar pela renovação da vossa mente, para que a gente seja capaz de experimentar a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus. E a renovação da mente, ela começa o quê? Pelos olhos, pelo que você permite entrar, pelo que você assiste, pelo que você tolera, pelo que você consome, pelo que você medita. Se você quer viver uma vida cheia da presença de Deus,
Você precisa voltar a se incomodar com aquilo que entristece o coração de Deus. Não para viver em religiosidade ou julgamento, mas para viver em santidade, em lucidez, em sensibilidade espiritual. Você não é qualquer mulher. Você é filha. Você é templo. Você carrega a presença. E quem carrega a presença não pode se alimentar da mesma coisa que o mundo consome. Se você sente que perdeu a sensibilidade, se você já não se incomoda mais com o que antes te feria espiritualmente, esse é o momento de fazer um jejum visual, de reavaliar o que você está permitindo entrar, de limpar os olhos para que o corpo volte a ser cheio da luz. Porque você vai se parecer cada vez mais com aquilo que olha todos os dias. Essa é a verdade. E se o seu olhar estiver voltado para a palavra, para a verdade, para a pureza, a sua vida vai refletir exatamente isso. Paz, clareza, direção. Não normalize o que te adoece só porque o mundo acha normal. Você não foi chamada para ser parecida com o mundo. Você foi chamada para ser parecida com Jesus. Yes! E no ponto 4, como proteger seus olhos e restaurar a sua visão espiritual? Então vamos lá. Olha só, se você chegou até aqui e percebeu que, sim, tem consumido com os olhos coisas que te afastam de Deus, não se culpe, mas também não ignore, tá bom? Esse pode ser o momento exato em que Deus está te chamando de volta para enxergar com clareza o que o mundo te ensinou a achar normal. A boa notícia é que a visão espiritual ela pode ser restaurada. E a primeira coisa que você precisa entender é que proteger os olhos vai muito além de evitar apenas um conteúdo explícito. Proteger os olhos é escolher o que vai alimentar a sua alma todos os dias. Sabe aquele ditado que diz assim: os olhos são a janela da alma? Ele está certo. E o que entra por essa janela determina o que cresce aqui dentro. Mas como restaurar essa visão? Como voltar a ver com os olhos de Deus? Então, primeiro, nós vamos fazer o seguinte: faça um detox visual intencional. Pare, olhe com honestidade para o que você tem consumido. Quais são os perfis, os vídeos, as séries, os conteúdos que têm roubado a sua sensibilidade espiritual? Quais imagens têm distorcido a sua identidade, afetado a sua autoestima ou te afastado da presença de Deus? E aqui não precisa ser radical no impulso. Não, você precisa ser honesta. Então comece aos poucos, silenciando aquilo que te adoece, substituindo por aquilo que te edifica. Crie um ambiente visual que reflita a mulher que você quer ser em Deus. Segundo, alimente seus olhos com aquilo que fortalece a sua fé. Salmos 119:37, ele fala assim, ó: desvia os meus olhos das coisas que são inúteis e me faz ver os caminhos que o Senhor traçou. Olha que oração poderosa. Senhor, desvia os meus olhos do que é vão, do que é fútil, do que é raso, do que é destrutivo e me faz olhar para aquilo que me dá vida. Comece a expor seus olhos à palavra. Leitura bíblica não é só para a mente, ela limpa os olhos, ela te devolve clareza, ela te ensina a enxergar o mundo pela perspectiva do céu. Quando você medita nas Escrituras, Deus começa a trocar os seus filtros. Yes. E terceiro ponto, peça ao Espírito Santo para restaurar sua visão. Ore como o cego de Betsaida. Em Marcos 8, Jesus tocou nos olhos dele, mas ele ainda havia embaçado. Então Jesus tocou de novo e aí ele passou a ver claramente. Às vezes, você precisa de um segundo toque. Você já conhece a fé. Você já teve experiências com Deus, mas está enxergando as coisas de uma forma distorcida. Então peça esse segundo toque. Diga: Senhor, limpa a minha visão.
Me ajuda a ver as pessoas como o Senhor vê, a mim mesma como o Senhor me vê. E esse mundo como eu preciso ver, com os olhos da eternidade. A visão espiritual restaurada, ela vai te tirar dessa superficialidade. Você começa a perceber que muita coisa que parece inofensiva está, na verdade, te enfraquecendo. Você começa a fazer escolhas mais conscientes. Isso é muito importante. E por fim, vigiar. Oh yes! Vigiar. A restauração da visão não é um evento único, é uma vigilância diária. Jesus disse aos discípulos: vigiai e orai. Vigiar os olhos é decidir todo dia o que você vai permitir entrar. É pausar quando perceber que está consumindo algo que te esvazia. É fazer escolhas que te mantenham firme, sensível e alinhada com o coração de Deus. Porque quem vê com os olhos de Deus vive com propósito. E quem protege os olhos, protege o coração. Então vamos lá. Se você chegou até aqui, é porque já entendeu que precisa vigiar melhor o que entra pelos seus olhos. Talvez você esteja lutando contra a comparação, a distração, a frieza espiritual. Mas Deus está te chamando de volta para enxergar com clareza. Então, se este conteúdo falou com você, se inscreva aqui no canal. Aqui você encontra direção, confronto e cura para a sua caminhada espiritual. E antes de sair, comente aqui embaixo qual área da sua vida mais tem sido afetada pelo que você vê. Eu quero muito saber, ajudar, entender. Eu vou ler e vou orar por você. Que o Senhor limpe seus olhos, que Ele possa fortalecer a sua fé e restaurar a sua visão espiritual. Amém? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.